Muito boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos de volta. Daremos início aos trabalhos desta tarde. Iniciaremos com uma apresentação, uma palestra institucional do Senai Nacional. Para moderar esta palestra, convidamos ao palco o senhor Eduardo Ferreira Garcia, consultor independente REMESP. Vamos recebê-lo aqui no palco, senhoras e senhores. Ele já está vindo. Seja bem-vindo, senhor Eduardo. Ao nosso palco aqui, o Eduardo foi metalúrgico, é pedagogo e com MBA em Gestão Empresarial de Negócios, atuou como chefe e gerente de controle de qualidade, gerente de laboratório acreditado pela CGCRE em Metro e coordenador da rede de laboratórios do Senai São Paulo, acreditados e postulantes à acreditação, juntos à CGCRE em Metro. Atualmente atua como consultor independente, ministrando treinamentos, auditorias, consultorias e assessorias com base na ABNT NBR ISO IEC 17025 de 2017. Então, seja muito bem-vindo. E nós gostaríamos de convidar também para apresentar o tema Apresentação da Plataforma Metrológica para a Indústria de Alimentos e Bebidas, Objetivos, Abrangência e Desafios. Convidamos ao palco o senhor Gustavo Della Justina. Vamos recebê-lo também, senhoras e senhores. Especialista em Desenvolvimento Industrial, Metrologia do Senai Nacional. É graduado em Física pela Universidade Estadual de Goiás, possui 14 anos de experiência em metrologia, atuando na área técnica e de qualidade, direcionada para laboratórios de calibração e ensaios também. Atua desde 2012 na realização de treinamentos referentes aos fundamentos da metrologia, interpretações e critérios de aceitação. Atualmente trabalha no Senai, Departamento Nacional, instituição integrada à CNI, Confederação Nacional da Indústria, na função de especialista em desenvolvimento industrial, com ênfase em metrologia, sendo responsável por articular entre os diversos laboratórios de metrologia do Senai instalados pelo Brasil e representando estes junto aos órgãos reguladores e regulamentadores, dentre outros stakeholders. Então, cavalheiros, tenham a bondade, o palco agora de vocês. Acho que vamos começar com a apresentação, primeiramente, e depois os debates aqui no palco. Pois não. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez da REMESP, né, para falar desse tema tão importante. E o objetivo, né, aqui é mostrar para vocês um pouco da plataforma de metrologia para a indústria que o Senai idealizou. E a gente tem trabalhado nesse projeto aí quase 2 anos já. Então, e é uma plataforma que, no momento, ainda está setorialmente direcionada para o público de alimentos e bebidas. Então, a ideia é mostrar para vocês o que a gente já desenvolveu até aqui. Vou apontar para lá. Bom, primeiro a gente precisou entender, né, e ao longo do tempo, a gente acompanhou tem acompanhado várias lacunas, né, no mercado metrológico. E, geralmente, as empresas, né, as empresas industriais, na qual, através de seus sindicatos, que, então, se comunicam com as federações das indústrias nos estados e leva para a Confederação Nacional da Indústria, na qual o Senai está instituído, né? Leva reclamações desse tipo, né, de empresas pequenas, pequenas empresas instaladas em regiões, às vezes, remotas, né, distantes de grandes centros, e que, eventualmente, não têm acesso aos serviços de avaliação da conformidade, né? A gente chama serviço metrológico de maneira geral. Então, 2 exemplos aí de um laticínio lá no interior de Santa Catarina, que tem uma receita de queijo francês maravilhosa, mas não consegue encontrar laboratórios que façam os ensaios e, portanto, por vezes fica refém, né, dessa necessidade, então fica ali restrito ao comércio na sua comunidade, né, e não consegue estabelecer ali os requisitos. Outro exemplo, esses são exemplos reais, né, de um produtor apícola lá no Piauí, que também diz
que ele até sabe o ensaio, mas tem muita dificuldade logística, né, de mandar a sua amostra e então receber, obviamente, contratar e receber os relatórios. Então, a partir disso, a gente identificou esse problema, né? Então, como promover acesso aos serviços metrológicos para essas indústrias que estão localizadas em regiões periféricas, né, e não estão próximas aos grandes centros. Aí a gente estabeleceu, então, esse projeto, né, a plataforma de metrologia para a indústria. Ela tem como principal objetivo, então, ofertar serviços de infraestrutura da qualidade como um todo, né, nesse primeiro momento, especialmente de avaliação da conformidade, de maneira otimizada, no formato B2B, né, para atendimento dessas demandas industriais. Esse projeto também tem a intenção de agrupar diversos provedores de serviços metrológicos, ou seja, não faria sentido nenhum construir uma plataforma desse modelo se somente tivesse Senai ali, porque o Senai não tem todas as competências, né? Então, a gente precisa agrupar todos os provedores e competências para que a indústria, então, consiga encontrar tudo que ela precisa, né? Então, a gente precisa reunir esses vários provedores, e é isso que a gente está fazendo, para garantir a competitividade e acesso, né, nesses serviços. Integrar operadores logísticos é um ponto importante, né, que a gente pensou também, já que isso é uma das dores. Então, como que a gente faz para que um operador logístico vá lá na porta dessa indústria que está localizada numa zona rural ou numa zona periférica e leve essa amostra até o laboratório, garantindo tudo que precisa ser garantido nesse transporte, né? E, por último, que não ser somente um marketplace, um lugar de compra e venda de serviços, mas também que a indústria consiga acessar informações relevantes para ela dentro dessa plataforma. Então, essa micro, pequena empresa industrial, muitas vezes não tem acesso às informações de forma bem estruturada, né? Então, a gente, como o Senai, como o CNI, a gente tem bastante informação, o Observatório da Indústria tem bastante informação, então a gente pretende disponibilizar essas informações estratégicas, pensando naquela pequena empresa, naquela localidade, qual é a sua demanda, onde está o seu potencial cliente, né, o seu produto, quais as suas características, enfim, né, quem está fazendo o que no mundo que poderia ser comparado, então usar disso para cá. Então, tudo isso se conecta com a infraestrutura da qualidade, né, na qual o Senai está aqui no meio, né, se encontra aqui nesse eixo de serviços de infraestrutura da qualidade, onde tem a avaliação da conformidade, calibração e verificação, o serviço de promoção da qualidade, né? Então, nesse ecossistema aqui, para que a cadeia de valor, né, seja atendida, as empresas consigam atender os requisitos especificados e a gente consiga realmente fazer o meio desse elo, né? Uma outra forma de representar aquilo lá, aquele diagrama, né, é esse outro diagrama. Então, aqui no contexto de organizações, então, o que a gente tem de organizações no Brasil hoje, né, como é que é a estrutura brasileira, né? Então, a gente tem um organismo de acreditação aqui em cima, o Instituto Nacional de Metrologia, que provê rastreabilidade para esses organismos de avaliação da conformidade, tanto laboratório de calibração, produtor de material de referência, laboratório de ensaio, organismo de inspeção, né, que então forma esse conjunto. Mais abaixo, as autoridades de vigilância de mercado, normalização, regulamentação também estão aqui, tudo para que as empresas, de modo geral, atendam os requisitos de produtos e serviços, né? Então, essa é uma representação da IQ, né, que a gente tem. As partes interessadas, então, da porta para fora, são as indústrias, né? Então, a gente tem ali micro, pequenas indústrias, hoje são quase 460 mil micro, pequenas, né? Empresas industriais. Esse é um censo de 2021 feito pela CNI, que está distante, então, a maior parte dela distante desses grandes centros tecnológicos, né, que a gente busca, então, atender com essa plataforma. Esse aqui é o número da indústria total, né, que é a indústria extrativa, de transformação, e a da construção civil, né, que é considerada pela CNI. Então, da porta para dentro, então, são os laboratórios, né? E aí tem tanto os laboratórios de ensaio de calibração, os produtores de material de referência certificado, provedores de ensaio de proficiência, o próprio Instituto Nacional de Metrologia, né, ofertando seus serviços, né,
na arte, né, da ciência metrológica, e organismos de normalização, regulação e regulamentação, conectando, então, o que o regulamento pede e aponta para qual serviço que deve ser executado. Tá? Então, dado essas informações, o fluxo, né, para esse projeto, dessa plataforma como está funcionando hoje, é muito simples. Né? O cliente acessa o Marketplace, né, que está disponível como plataformametrologia.com.br, escolhe o seu produto, né? Então, eu vou mostrar mais à frente alguns exemplos, escolhe o seu produto, a partir do produto eu mostro quais os ensaios tem disponível, e desses ensaios disponíveis, quais laboratórios executam o serviço. Então, ele escolhe, né? O cliente, então, prepara a sua amostra, o operador logístico coleta essa amostra, ou mesmo o cliente leva, em algumas situações o laboratório está próximo, né, eventualmente. Essa amostra, então, chega até o laboratório, né, que recebe essas amostras. Aí é o processo trivial de laboratório, né, faz a preparação dessas amostras, realiza os ensaios ou serviços de calibração, enfim. E, por último, esse laboratório, então, faz o upload desses relatórios certificados na plataforma. E o cliente, então, faz o ciclo completo, né? Desde a etapa comercial, ele recebe, no final das contas, ali, o que ele, de fato, precisava. Tá? Bom, falar rapidamente aqui, para não perder tempo, sobre qual que é a estrutura do Senai. Né? Então, a gente está em quase 5.400 municípios, né, com 232 laboratórios, né? Em 2022, a gente executou 250 mil atendimentos em inovação e tecnologia, e a parte pilar do Senai, desde 1942, é a parte de educação profissional, quase 3 milhões aí de matrículas realizadas. Essa estratégia dos institutos Senai de tecnologia, Instituto Senai de inovação, né, nasceu há quase 15 anos, né, dado a esse programa de apoio à competitividade industrial brasileira, né? Então, a gente articulou junto ao BNDES essa estruturação dessa rede, formando aqui esse pilar de educação profissional e tecnológica, pesquisa aplicada e inovação e serviços técnicos e tecnológicos. Né? Vale ressaltar que laboratórios de metrologia da rede Senai funcionam um pouco antes disso. Né? Já tem uns 30 anos que a gente opera nessa vertente. Né? Então, o que a gente fez aqui foi dar nome a essa estrutura. Para consolidar todos esses modelos de institutos, né, a gente usou modelos internacionais, né, o Fraunhofer, MIT e tantas outras redes de pesquisa aplicada, né, que nos ajudaram a construir isso, para que o Senai seja essa ponte para a inovação, né, atendendo a indústria, startups, governo, instituições internacionais, fazendo todo esse meio de campo aí para que esse ecossistema funcione. Hoje, atualmente, nós temos 28 institutos de inovação, 58 institutos de tecnologia, os institutos de inovação em plataformas tecnológicas, né, de modo transversal, enquanto os institutos de tecnologia mais setoriais, né, então, se aprofundando em setores específicos. Então, esse é o modelo modelo T, né, de trabalho. Então, aqui um pouquinho sobre os institutos de inovação, né, diversas competências técnicas orientadas pelas demandas da indústria, essa ponte entre indústria e academia. Né, nós temos aí mais de 2.400 projetos de PDI, mais de 1.000 empresas atendidas, 2 bilhões em projetos de PDI. Né, então, esse é o cenário dos institutos de inovação e de tecnologia. Então, a especialização em setores relevantes, como eu disse, né, trabalhando 70% em serviços de tecnologia, né, que é ensaios, calibrações, certificação de produtos, o provimento de ensaios de proficiência, a produção de materiais de referência. Né, então, isso que a gente tem trabalhado. Em 2023, essa rede de institutos de tecnologia fez 66 mil atendimentos, direcionados a 16 mil indústrias, né, com quase 1.300.000 ensaios realizados, serviços realizados, perdão, com 130 laboratórios aí atendendo a toda essa demanda. Especialmente da rede Senai de metrologia, nós temos 101 unidades hoje, 101 unidades, né, 232 laboratórios dentro dessas unidades, que a gente chama, quem é do meio de metrologia sabe, são instalações. Né? Então, 232 instalações, 2.090.000 serviços realizados,
com a equipe de quase 800 pessoas. Em algumas das áreas de competência nossa, a gente está presente em 25 estados, né? Então, hoje, de fato, é a maior rede de laboratórios privados, né, de metrologia do Brasil. Algumas das nossas competências, a principal dela é a acreditação de laboratórios, né? São 76 organismos de avaliação da conformidade, né, aí acreditados, né, 55 de ensaio, 14 de calibração, 5 de certificação de produtos, 1 PEP, 1 PMR, né, então, PMR recentemente acreditado, vou falar um pouquinho dele mais para frente. Outros reconhecimentos, da Reblas, 2 unidades credenciadas no MAPA, está surgindo uma terceira aí, uma unidade credenciada no SATRA, bem mitrada, Produto Estratégico de Defesa, outras competências aqui, né, enfim, a nossa rede tem tido esse compromisso de ter essa competência de prestar esse serviço de forma competente para a indústria. Daquele esquema que eu mostrei no início, né, então a gente atua nessas 7 partes, né? Então, o primeiro deles é os laboratórios de calibração, né, com 316 tipos de calibração, alguns laboratórios são referência, inclusive, que são laboratórios primários, secundários, vou dizer assim. Esse, por exemplo, é um sistema primário de medição de força, está lá no Senai de Belo Horizonte, lá no CIT. Produtor de material de referência, né? Então, a gente agora é o primeiro produtor acreditado para alimentos e bebidas, produtor de material de referência para alimentos e bebidas no Brasil. Além disso, são 243 variações de materiais de referência e referência certificado que a gente produz. Para provimento de ensaios de proficiência, são 213 variações, né, dentro das áreas de atividade de alimentos e bebidas, meio ambiente, produto químico. Laboratório de ensaio, aí é o que a gente mais faz, 98% do nosso serviço são ensaios, tá? Quase 3.000 variações diferentes. E, para finalizar, também certificação de produtos, né? 66 produtos estão no nosso portfólio hoje, desde a linha branca, equipamentos balísticos, né? O mais recente é o do Senai Cimatec, lá em Salvador, né? A gente tem um laboratório de ensaios balísticos de placas, né, de blindados. Bom, tudo isso foi para dizer, então, que a experiência é bastante para constituir um projeto desse tamanho, né? E, então, em 2022, a gente, pensando em todas essas dores, né, e como que a gente poderia resolver e montar uma plataforma desse modelo, a gente precisou recortar, né, e pensar e fazer por partes, não dava para fazer tudo de uma vez. Então, a gente escolheu alimentos e bebidas, por ser uma área fácil, né? Bastante simples de trabalhar, não tem problema de amostra, nada. Brincadeira, é a mais difícil, talvez, mas a gente quis testar muita coisa, né? São muitas hipóteses a serem validadas para que um projeto desse tamanho vá a outros patamares. Então, a gente recortou apenas 380 ensaios todo esse nosso portfólio para 90 produtos, envolvendo apenas 4 institutos. Então, a gente pegou um instituto de cada região do Brasil, exceto a região norte, que a gente não tem instituto de alimentos, para a gente trabalhar, então, nesse modelo e ver como é que funciona, com um pedido de logística incluso, né? Não está integrado na plataforma, assim como o pagamento também não está integrado. Então, o cliente solicita a logística e escolhe o modelo de pagamento, né? Isso é tratado pelo próprio laboratório, depois que ele recebe o pedido. Depois eu posso disponibilizar para vocês, vai estar lá no Media Code, como o Celso fala o tempo todo para a gente, né? Então, esse QR Code vai estar lá. Então, basicamente, funciona assim, né? A plataforma já está no ar, né? Importante dizer, ela foi lançada dia 12 de dezembro de 2023, lá no Inmetro, a gente fez um lançamento conjunto. Até o momento, já temos quase 100 pedidos realizados pela plataforma, então, já temos boas avaliações de experiência de usuário, né? De testando e o que o cliente está gostando, o que ele está criticando, tá? Mas, basicamente, essas são as principais telas. Então, você acessa a plataforma e a gente teve o cuidado de construir algo que seja fácil para o cliente, porque muitas vezes a gente vai construir alguma coisa e a gente pensa no nosso jeito, como é que é bom para o laboratório, e a gente pensou o contrário. Não, o que é bom para o cliente? Deixa que a gente vai traduzir essa informação e vai se virar. Né? Então, o que é bom para o cliente? Então, para o cliente, o que ele conhece? O produto que ele faz, que ele fabrica. Né? Então, ele tem ali uma categoria de produtos,
atualmente só a área de alimentos e bebidas, então ele escolhe, dentre as categorias, são umas 20 e tantas categorias, né? Então ele clicou, meu produto é um cárneo, então ele clica em cárneos, e aí eu vou mostrar para ele os produtos dentro dessa categoria. E aí ele escolhe lá, meu produto é um frango, então eu escolho o produto, e quando eu escolhi o produto, então eu vou mostrar para ele quais os ensaios disponíveis para aquele produto. E aí ele pode pesquisar, pode, né, eventualmente fazer, escolher um a um, né? Então tem algumas ferramentas legais que a plataforma já disponibiliza. Adiciona o carrinho, volta, escolhe café, aí adiciona de novo, ou fecha a compra direto. Então, modelos marketplace mesmo, tá? É assim que funciona. Então o cliente selecionou salmonela, né? E aí quando ele foi para o carrinho, eu vou mostrar para ele quais os laboratórios disponíveis que realizam esse ensaio de salmonela para aves. Tá? Então eu vou mostrar aqui. Aí quando ele abre, deixa eu voltar uma. Quando ele abre o laboratório, eu vou mostrar para ele, olha, você está pedindo um ensaio de detecção de salmonela para aves, esse é o método, essas são os reconhecimentos de terceira parte que esse laboratório tem para esse serviço. Aqui mostra os selos também, né, para ficar bem evidente qual é o prazo, qual é o valor. Então, dá tudo à mostra para o cliente agora. Né? Então, ele consegue, não tem mais segredo, ou esperar o laboratório dar uma resposta, enviar uma proposta. Ele faz a jornada. Ele está domingo à noite na casa dele e lembrei que eu preciso de um ensaio. Ele acessa a plataforma e compra o serviço. Né? Então, esse é o que a gente quer fazer, tá? Está fazendo, na verdade. Bom, alguns feedbacks, né, até o momento. Fácil, gostei, acessar. Então, tem algumas palavras-chave que vêm sempre. Claro, a gente foca agora, como é um piloto, foca nas reclamações, que é elas que a gente tem que tratar. Então, a forma de pagamento apenas à vista. Então, tem cliente que ainda está no depósito bancário, está no cartão de crédito, né? Enfim, a falta de instruções é complexo, porque a gente está partindo do pressuposto que o cliente sabe o que ele tem que comprar. E muitas vezes, aconteceu, por exemplo, lá no nosso Instituto de Goiânia, um cara de uma fazenda chegou lá com um frango inteiro na porta do laboratório. Tem que fazer um ensaio. Aí o laboratório, mas qual ensaio? Eu não sei, é vocês que sabem. Eu só trouxe o frango aqui porque o Ministério mandou trazer aqui. Então, a gente tem que traduzir essa informação. E isso é o que a plataforma vai trazer a inteligência artificial, como a colega apresentou aqui, para fazer essas conexões, né, de apresentar, o que você está querendo? Eu estou querendo um selo de inspeção federal, então faça esses ensaios. Né? Então, a gente vai trazer isso também para essa plataforma. Tá? Seguindo aqui, então, a gente tem mapeado já alguns desafios. Né? Eu elenquei, são vários, mas eu elenquei 5 principais. O primeiro deles é construir essa jornada do cliente. Como é que ele entende da melhor maneira possível, de maneira mais fácil possível, pegando do cara que é totalmente leigo, da pessoa que conhece o que precisa comprar. Tá? Então, esse é o desafio da jornada. Eu vou passando um por um, que aí a gente vai falando. Então, a gente já estruturou, né, a segunda versão, né, que a priori está planejada para ser lançada esse ano. Então, já também ampliando essa área de alimentos e bebidas, com mais 4 áreas, trazendo também calibração, ensaio de proficiência e material de referência. A gente já desenhou essas jornadas e estamos prototipando agora. Então, já com a experiência do MVP, né, que está rodando agora. Construir uma lógica de integração financeira. Né, não é algo, parece simples, mas não é simples. O cliente pagou, para onde vai o dinheiro, depois vai para, como é que eu faço esse split, eu tenho que pagar o provedor, o cliente cancelou no caminho, tem que devolver. Então, assim, tem todo um desdobramento complexo de estruturar isso financeiramente. Né? Então, a gente tem pensado nesse modelo também qual é a melhor forma de executá-lo. Financeiro, contábil, também nota fiscal, tudo isso. Outro ponto, né, importante, desafio, garantir integração com os sistemas. Então, uma coisa é um MVP executado com poucos laboratórios, poucos pedidos. O pedido hoje, né, ele chega por e-mail e o laboratório desdobra dentro do seu processo. Mas e depois que isso ganhar volume? Então, eu preciso garantir que o marketplace já esteja integrado lá com o sistema de gestão do laboratório, já entre no fluxo dele, a proposta foi gerada, já está aprovada, já está paga, agora é só aguardar chegar a amostra. Então, esse é o sonho de todo laboratório, né?
de ter esse já mapeado, quantas amostras vão chegar daqui tantos dias, eu tenho que me preparar, equipe, horas, enfim. Então, isso é o que a gente quer também fazer com a plataforma. Perdão. A gente precisa considerar que diversos provedores não têm sistema de gestão. O que a gente faz com esses laboratórios? Deixa de fora? Então, tem que pensar numa solução para eles. Diversos sistemas distintos, né? O número de sistemas de gestão é muito grande, né, para integrar tudo isso, modelos diferentes. Sistemas de ERPs, aí falando também a parte financeira, contábil, ERPs distintos, né? Enfim, então tem todo esse desafio aí. A parte logística, né? Hoje no Brasil, a logística está organizada para sair de um centro para as pontas. Então, eu vou de um centro de distribuição, quando você compra um produto no Mercado Livre, vai sair de um centro de distribuição e vai para a sua casa. O que a gente está querendo aqui é o contrário. Sai de um endereço e vem para um outro concentrado. Então, é uma logística tipo modelo reverso, pode assim dizer, né? Então, as transportadoras não têm isso mapeado, não tem preço, não tem tabela de preço para isso. Então, a gente está conversando com alguns parceiros para ver como é que a gente desdobra isso também. Um deles é a Melhor Envio, que é uma espécie de um hub de várias transportadoras e que já tem uma lógica por detrás aí para a gente estruturar, tá? Além disso, os requisitos complexos de transporte. Então, quando o cliente selecionou um peixe, eu preciso saber que eu preciso de um transporte refrigerado, ou que ele escolheu uma amostra de água, tem que chegar em tantas horas, que senão perco todo o ensaio, né? Então, descaracteriza a amostra, né? Então, tem esses pequenos desafios aí. E, por último, não menos difícil, é a harmonização de portfólio. Então, é algo que a gente precisa conversar hoje, né? A gente está rodando agora um acordo de cooperação com o Inmetro, especialmente com a SEGECRE, para a gente estruturar isso bem, de forma clara, esse portfólio agora de ensaios para alimentos, mas depois virão outras coisas. Como é que a gente pensa no modelo para que todos falem as mesmas nomenclaturas? Quando a gente fez esse trabalho, na própria rede Senai, juntei os 12, são 11 laboratórios, 9 institutos, mais 2 outros que são unidades, né? A gente juntou e falou, vamos fazer a harmonização da nomenclatura. Jesus, era difícil, porque cada um usava um nome. Porque aqui na minha região chama disso, na minha região chama daquilo. Então, eu preciso de fazer o seguinte, não pode ser um mercado livre, que a pessoa vai lá, um cadastra geladeira, um cadastra refrigerador, é a mesma coisa. Então, eu tenho que chegar num consenso, porque o cliente pouco sabe de metrologia, ainda se tiver tudo pulverizado, não vai prestar. Então, a gente harmonizou essas nomenclaturas dentro do Senai, foi muito bom o trabalho, e a gente criou um modelo, né, para a estruturação, organizando a estrutura de serviços, então, independente de matrizes, nomenclaturas de serviços, e organizando as matrizes, né, que tem alguns documentos aí de referência que a gente utilizou, pelo menos uns 3 foram utilizados. E agora, né, já finalizando a minha fala, próximos passos, né? Então, a gente tem monitorado as evoluções e os resultados desse MVP que a gente está rodando. A gente está trabalhando em grandes parcerias, né, estratégicas para que o projeto evolua, né, a gente alcance os objetivos. Estabelecer também boas respostas aos desafios levantados, né, principalmente aquelas reclamações. Escopo para escalonamento, então a gente tem pensado qual é o próximo passo, qual é a área nova que a gente vai abrir para então trazer mais laboratórios, né? E a parte de integração, né, novas áreas, serviço, subsellers. Subsellers entendam como os laboratórios, tá? O seller é a grande plataforma e os subsellers são os laboratórios que estarão conectados nela. Então, esses são aí os desafios e queria compartilhar isso com vocês. Acho que acabou. Obrigado. Muito obrigado. Passaremos agora a palavra ao nosso debatedor. Bom, Gustavo, parabéns pela apresentação. Achei que foi bem esclarecedora e não sei se vocês conseguiram ligar os pontos
discutidos nas palestras no período da manhã. Eu acho que vem bem ao encontro da evolução das tecnologias, né? Inclusive se falou em inteligência artificial e tudo mais, e é um ponto muito importante, e que os laboratórios têm que pensar na sua automação para oferecer um serviço ao mercado, para se integrar ao mercado e oferecer um serviço de qualidade e com uma rapidez, que é o que o mercado exige, né? Eu fico bem à vontade e fico feliz também, porque eu sou ex-Senai e participei de todas essas pesquisas, então é uma busca que o Senai tem há longos anos, porque vocês não imaginam o que é. Na minha época eram 200 laboratórios, já são 232. Então, para você integrar tudo, é muito difícil. E também nós temos que pensar numa outra coisa. Quando a gente fala em metrologia, ou até quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa muito na região sul e sudeste. Só que hoje nós temos a região nordeste em amplo desenvolvimento. Mas nós temos a região norte e centro-oeste carentes. Então, e é uma coisa difícil de chegar, né? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para ele, é bem objetiva, mas eu acho que antes precisaria ver se vocês têm alguma questão para perguntar para o Gustavo. Temos uma pergunta já aqui, em seguida a senhora. Boa tarde, então, né? Parabéns, Gustavo, aí pela tua apresentação. Eu fiquei bem feliz de saber, né, desse projeto, embora sou Senai, né, de Chapecó, eu não sabia. E assim, ó, pensando nesse piloto, né, que eu acho que já está desde dezembro, você falou, né? E eu já fui RT do laboratório. E o que eu começo a pensar muito no pequeno, né? Porque as grandes empresas a gente sabe que tem uma condição mais robusta, né, de gestão, de como interpretar, de como escolher um ensaio, né? E os pequenos, então, a gente percebe muito essa necessidade de um suporte técnico. Daqui a pouco é uma sugestão, né, que essa plataforma possa entregar, né, esse suporte técnico direto para o pequeno produtor, porque ele não sabe muitas vezes o que aquele resultado está demonstrando, né? Isso a gente vivia muito, né? De que forma ele pode escolher o melhor ensaio, né? A gente hoje tem muitas metodologias rápidas, metodologias que oportunizam, né, respostas mais rápidas, outras mais em conta e que talvez tenham uma demora maior. Enfim, eu acho que esse vínculo, né, com o pequeno produtor também possa ser algo que vá né, deixar o projeto muito mais, né, abrangente. Então, seria uma sugestão minha mesmo, né, e dizer assim que fiquei bem feliz. Vou te convidar para a gente fazer uma socialização aí com os meus alunos da pós-graduação. Tá? Legal, fico feliz. Não foi necessariamente uma pergunta, mas corroborando com o que você expôs, a gente já está desenhando a estrutura de um saque que vai operar no background da plataforma, para justamente pegar na mão desse cliente e conduzi-lo no que ele precisa comprar eventualmente, fora ainda as tecnologias que a gente vai apropriar, né, na plataforma. A gente está com uma parceria com a Google, na qual eles vão implementar as ferramentas de IA, enfim, ali dentro, né, para perceber onde esse cliente está, qual é o padrão de consumo daquela região, né, e ajudá-lo. E além dos pacotes, que daí é uma outra parceria com a ABNT e com os organismos aí, regulamentadores, um deles é o MAPA, que a gente tem se aproximado bastante, para então estruturar ali dentro da plataforma pacotes para uma finalidade específica. Por exemplo, eu quero, como eu disse, obter o CIF, né, daquele creme de leite, por exemplo. Ou então eu quero exportar frutas para a Holanda, sei lá, estou chutando. Então, a hora que eu clicar nesse pacote, então eu já vou mostrar, olha, para isso você precisa desses ensaios com esses métodos, né, e vai dar para ele a melhor solução. No carrinho vai mostrar para ele também, de forma inteligente, qual é o laboratório que tem
preço, prazo, conforme os critérios que ele estabelecer, se ele quer um acreditado, um credenciado, então vai mostrar para ele de forma dinâmica, então, para ajudá-lo. Tá? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Carolina. Eu sou estudante do Senai Barra Funda, faço tecnologia em alimentos. Também gostei bastante da ideia, porque foram vários pontos durante as aulas que foram discutidos a respeito do pequeno produtor, como que ele iria fazer. A minha pergunta, tenho duas perguntas. A primeira, qual que é a previsão para o aplicativo rodar e estar disponível para as pessoas? E a minha outra questão é na usabilidade. Aqui tem, quando fala assim, qual que a pessoa vai escolher, né? Água, alimentação animal, que ela clica. Existe a opção da pessoa digitar e falar assim, eu quero alimento tal, ao invés de só clicar? Porque, assim, olhando aqui, acredito que não, mas vamos supor, tem um alimento novo que eu estou desenvolvendo, gostaria de fazer uma nova pesquisa, a própria carne cultivada, eu falei assim, quero exportar lá para os países que ainda já podem consumir, mas como que faria isso? Legal. Obrigado pelas perguntas. A primeira já está no ar, tá? Já está rodando desde dezembro do ano passado. Então, é só acessar a plataforma metrologia.com.br e você já vai ver a plataforma. A segunda pergunta, sim, temos um campo lá na página inicial, tem um campo lá que você pode pesquisar qualquer coisa. Então, você pode colocar lá, geleia. Então, você já vai ser direcionado para o produto. Às vezes, você não sabe qual categoria se encontra a geleia, né? Então, ele já direciona você onde está. O que a gente não tem ainda é captura das informações que ele está pesquisando. Por exemplo, carne cultivada. Ele não vai, a plataforma vai dizer, olha, não tem disponível, mas ele não está capturando essa informação. Tudo porque é um projeto piloto, né? Então, por todo o MVP, a gente faz com o menor esforço possível. Então, foi assim que a gente construiu esse piloto para testar essas hipóteses, né? Mais uma versão, já desse ano, a próxima versão, a gente vai, então, gravar e capturar essas informações. Isso é importante para mapeamento de demanda, é o que a gente precisa fazer, né? E, às vezes, tem muita gente concentrada num tipo de ensaio, mas está esquecendo das lacunas, muitas vezes porque não sabe mapear as lacunas, né? Então, a gente vai trazer também essa inteligência para melhorar e deixar de, talvez, comprar um ensaio internacional e passar a desenvolver no Brasil, né? Enfim, tem N destinos para essa informação aí. Tá? Obrigado. Bom, eu vou fazer a minha pergunta, não é? Apesar do sistema, Gustavo, ser um sistema novo, né, que vocês estão desenvolvendo, eu fico pensando no pequeno que está fazendo a solicitação do serviço. Então, ele solicita um serviço metrológico, um serviço de avaliação da conformidade do produto dele, né? Aí ele recebe. Ele entende? Ou seja, qual é, se existe uma demanda para isso também, porque a gente também tem que lembrar que, se você estiver trabalhando com um laboratório acreditado, né, ele tem certas limitações nas informações que ele pode colocar e que ele está acreditado para colocar, para não gerar no mercado uma aprovação ou reprovação de produto indevida, né? Então, se o mercado está entendendo isso, aquele pequeno produtor está entendendo, porque eu não vou falar da JBS, da BRF, que eles já têm uma estrutura própria e já têm um know-how todo desenvolvido para isso. Mas aquele pequeno, ele entende, ele volta, ele pergunta. Muito bem colocado. Esse é um desafio que eu diria para você que a metrologia enfrenta como um todo, né? A gente não estruturou nada nesse sentido, mas acredito que na estrutura do SAC a gente pode colocar alguma coisa. Na própria área do cliente, onde ele vai receber os relatórios, ele pode ali mandar uma pergunta, deixa eu entender melhor, ou contratar um serviço de diagnóstico, de interpretação, eventualmente, né? Eu costumo falar o seguinte, e aí eu trabalhei muito tempo com calibração, né? Foram quase 14 anos trabalhando só com calibração,
E muitas vezes a indústria contratava a gente para ter o certificado. E aí, o certificado chegou, guarda na gaveta, vou mostrar quando um auditor pedir e se pedir. Então, nada serve esse trabalho, porque, principalmente calibração, quando você tira o instrumento da planta, faz a calibração e volta, ele volta no mesmo estado. Se você não fez nenhum ajuste, que é o que a calibração preconiza, só estabelecer uma relação entre o instrumento de medição e um padrão de referência, você não mudou nada no processo dele. Está continuando errado, está medindo errado e o negócio está ruim. Então, nada serve se você não pegar aqueles resultados, interpretá-los, corrigi-los no processo para melhoria da produtividade, economia de energia, melhoria da qualidade do produto, né, como esse é o caso que você citou. Então, a gente tem que pensar, sim, nesse ponto, né, de como que a gente trata o pós. Né? Beleza, recebi um relatório, mas e aí, faço o que com isso? Né? Isso aí está bom ou está ruim? Alguns casos vem lá, conforme, não conforme, tá, mas isso é suficiente? Né? Muito bom. Acabou meu tempo ali, então acabou o tempo? Então vamos aplaudir os nossos participantes aqui, senhoras e senhores. Eles receberão também uma lembrança da organização do evento e farão uma foto oficial aqui no centro do palco. O Marcel, fotógrafo, já está vindo aqui para registrar este momento tão importante também do nosso encontro, né? Um pouquinho mais para a direita. Muito obrigado. Pode aplaudir mais uma vez, senhoras e senhores, este momento especial.